Irmãos e irmãs em Cristo, vamos passar algumas informações e também a reflexão da liturgia do Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Domingo de Ramos é mais conhecido como Domingo de Ramos, mas oficialmente a igreja fala Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Eu vou retirar essas informações do impresso O Dia do Senhor, que pertence à Diocese de Colatina. Ano A é o ano em que nós refletimos sobre o Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. O número do impresso é 1809, a cor é vermelha e a reflexão é do Domingo de Ramos, 5 de abril de 2020. Bem, esta celebração deve ter início fora da igreja, preparando o local bem bonito para a bênção e a procissão de ramos, antes de iniciar a entoar o canto. Bem, como eu acredito que na maior parte das dioceses não estão ocorrendo as missas presenciais, esse item aqui é apenas para informação. Temos uma parte bonita aqui logo no início que a gente tem que falar, em que o presidente nos lembra que neste domingo de Ramos iniciamos a Semana Santa. A igreja entra no mistério do Senhor crucificado, sepultado e ressuscitado, o qual, ao entrar em Jerusalém, pré-anunciou a sua majestade. A festiva entrada de Jesus em Jerusalém é a homenagem espontânea do povo ao Messias, que se encaminha por meio da paixão e morte para a manifestação de sua realeza divina. Aquela multidão entusiasta não entendia todo o alcance do seu gesto, mas a comunidade dos fiéis hoje percebe o profundo significado. Bem, tem a bênção de ramos, que acontece quando há missa presencial. Sabemos que nesse momento de prevenção ao coronavírus, a doença Covid-19, não está havendo em grande parte do mundo, acredito eu, a bênção dos ramos presencial. Então, vai ser a igreja doméstica, isto é, as famílias católicas em sua casa, que vão fazer essa celebração dentro das suas possibilidades e conhecimentos. Bem, o evangelho proclamado é o de São Mateus, capítulo 27, versículos do 11 ao 54. O evangelho dentro da igreja. Porque tem um outro evangelho que é proclamado, segundo São Mateus, capítulo 21, versículos do 1 ao 11, fora da igreja, durante a procissão, os eventos relacionados à procissão. Bem, na igreja, então, o evangelho é o de São Mateus 27, versículos de 11 a 54. A primeira leitura é a leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 50, versículos do 4 ao 7. A segunda leitura, a carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos do 6 ao 11. O salmo responsorial é o 21, com o refrão: meu Deus, por que me abandonastes? Bem, vamos ver algumas informações que são importantes neste momento para passar a vocês. Qualquer coisa, procurem no meu blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Temos a oração da campanha da fraternidade. Vamos fazer a oração da campanha da fraternidade. Deus, nosso Pai, fonte de vida
fonte da vida e princípio do bem viver. Retificando. Deus, nosso Pai, fonte da vida e princípio do bem viver, criastes o ser humano e lhe confiastes o mundo como um jardim a ser cultivado com amor. Dai-nos um coração acolhedor para assumir a vida como dom e compromisso. Abri nossos olhos para ver as necessidades dos nossos irmãos e irmãs, sobretudo dos mais pobres e marginalizados. Ensinai-nos a sentir a verdadeira compaixão expressa no cuidado fraterno, próprio de quem reconhece no próximo o rosto do vosso Filho. Inspirai-nos palavras e ações para sermos construtores de uma nova sociedade reconciliada no amor. Dai-nos a graça de vivermos em comunidades eclesiais missionárias, que, compadecidas, vejam, se aproximem e cuidem daqueles que sofrem, a exemplo de Maria Santíssima, a Senhora da Conceição Aparecida e de Santa Dulce dos Pobres, anjo bom do Brasil, por Jesus, o Filho amado, no Espírito, Senhor que dá a vida. Amém. Temos também no rito da celebração Pai Nosso, conforme acontece em todas as missas, né? Depois da comunhão, da Eucaristia. Deixa eu ver mais aqui. Temos também a meditação da palavra, que eu vou passar para vocês agora. Vamos lá? Vamos refletir sobre o que nos é passado nesse Domingo de Ramos, sobre o que é lido, transmitido, proclamado. Tem sacerdotes que gostam que a gente fale, não é lido, é proclamado, mas tem o leitor lê e proclama também. Com hosanas de festa e ramos verdes nas mãos, iniciamos a Semana Santa. A liturgia nos dá uma panorâmica dos eventos da paixão e morte de Cristo, que serão celebrados nestes próximos dias. Partindo da última ceia, local do convívio fraterno, até o desolamento total da cruz, Cristo manifesta seu amor maior. Traição, cansaço, medo e negação tomam conta de seus discípulos a ponto de não serem capazes de acompanhar publicamente o Mestre até a morte. O evangelista não deixa passar despercebido que o processo de condenação é ilícito, é fruto de inveja e de tramas entre as lideranças políticas e religiosas da cidade. Do mesmo modo, narra como Cristo vive intensamente cada momento. O Monte das Oliveiras merece destaque, pois ali Jesus se sente profundamente angustiado. Porém, nada impede sua sintonia com a vontade do Pai. Ele beberá o cálice do sofrimento para manifestar seu maior amor por toda a humanidade, doando sua vida por meio de seu sangue derramado na cruz. O servo sofredor da primeira leitura encontra em Jesus a realização plena, manifestando o maior amor diante do maior ódio. Somente na dinâmica da doação amorosa de Cristo por nós é que somos capazes de conciliar essas duas realidades tão contraditórias. Ao assumir com amor sobre si os sofrimentos, Jesus assume nossas dores, pois ele esvazia-se de si mesmo para estar mais perto de nós e nos amar mais plenamente. Estes dias de oração nos recordam duas dimensões importantíssimas de nossa fé. Primeiramente, não podemos fechar os olhos aos sofrimentos pelos quais passam tantos irmãos e irmãs injustiçados em nosso meio. Em segundo lugar, como cristãos, precisamos testemunhar que a morte, por mais cruel e injusta que seja,
não é capaz de dizer a palavra final sobre o sentido profundo da vida. Em Cristo a vida triunfou e triunfará em nós também, na medida em que aceitamos morrer para o pecado e dizer o sim para a vida nova. A injustiça, fruto do pecado, precisa ser combatida à luz do amor do Cristo que foi fiel até o fim para mostrar a força transformadora do amor. À luz da temática proposta pela campanha da fraternidade neste ano, somos convidados a empenhar-nos cada vez mais na luta pela paz, que é fruto da justiça. Essa é a meditação proposta no Dia do Senhor. Nós temos também uma reflexão dos sermões de Santo André, dos sermões de Santo André de Creta, bispo do século VI. Bendito que vem em nome do Senhor, o Rei de Israel. Vinde, subamos juntos ao Monte das Oliveiras e corramos ao encontro de Cristo que hoje volta de Betânia e se encaminha voluntariamente para aquela venerável e santa paixão, a fim de realizar o mistério de nossa salvação. Caminha o Senhor livremente para Jerusalém, ele que desceu do céu por nossa causa, prostrados que estávamos por terra, para elevar-nos consigo bem acima de toda autoridade, poder, potência e soberania, ou qualquer título que se possa mencionar. Efésios 1, versículo 21, como diz a Escritura. O Senhor vem, mas não rodeado de pompa, como se fosse conquistar a glória. Ele não discutirá, diz a Escritura, nem gritará e ninguém ouvirá a sua voz. Mateus 12, versículo 19, Isaías 42, versículo 2. Pelo contrário, será manso e humilde e se apresentará com vestes pobres e aparência modesta. Acompanhemos o Senhor, que corre apressadamente para a sua paixão, e imitemos os que foram ao seu encontro, não para estendermos à sua frente no caminho ramos de oliveira ou de palma, tapetes ou mantos, mas para nos prostrarmos a seus pés, com humildade e retidão de espírito, a fim de recebermos o Verbo de Deus que se aproxima e acolhermos aquele Deus que lugar algum pode conter. Alegra-se, Jesus Cristo, porque deste modo nos mostra a sua mansidão e humildade se eleva, por assim dizer, sobre o ocaso, conforme Salmo 67, versículo 5, de nossa infinita pequenez. Ele veio ao nosso encontro e conviveu conosco, tornando-se um de nós, para nos elevar e nos conduzir ou reconduzir a si. Diz um salmo que ele subiu pelo mais alto dos céus ao oriente. Salmo 67, versículo 34. Isto é, para a excelsa glória de sua divindade, como primícias e antecipação da nossa condição futura. Mas nem por isso abandonou o gênero humano, porque o ama e quer elevar consigo a nossa natureza, erguendo-a do mais baixo da terra, de glória em glória, até torná-la participante da sua sublime divindade. Portanto, em vez de mantos ou ramos sem vida, em vez de folhagens que alegram o olhar por pouco tempo, mas depressa perdem o seu verdor, prostremo-nos aos pés do Cristo, revestidos de sua graça, ou melhor, revestidos dele próprio. Vós todos que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 27. Prostremo-nos a seus pés, como os mantos estendidos. Éramos antes como escarlate por causa dos nossos pecados, mas purificados pelo batismo da salvação, nos tornamos brancos como a lã. Por conseguinte, não oferecemos mais ramos e palmas ao vencedor da morte, porém o prêmio da sua vitória,
agitando nossos ramos espirituais. Aclamemos todos os dias juntamente com as crianças, dizendo estas santas palavras: bendito que vem em nome do Senhor, o Rei de Israel. Bendito que vem em nome do Senhor, o Rei de Israel. Bendito que vem em nome do Senhor, o Rei de Israel. Temos uma pequena catequese, o sentido do lava-pés. No tempo de Jesus, quando o patrão chegava em casa com os pés suados e empoeirados, quem tinha que lavar os pés dele era o escravo, ou então a mulher. Jesus, mestre e Senhor, inverte as coisas. Ele lava os pés dos seus súditos. Ele assume o papel de escravo. O gesto expressa todo o sentido de sua missão, pois ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. Nisso consiste o seu ser Senhor. Ele é Senhor precisamente na arte de fazer-se servo, escravo de todos. Assim deve ser também o apóstolo e discípulo dele. Jesus deu o exemplo para que façamos a mesma coisa que ele fez, sermos servos e escravos uns dos outros, como ele o foi e é até hoje. Uma catequese sobre a ceia do Senhor. Eis que é chegada a hora de Jesus, diante da proximidade de sua paixão, naquela última quinta-feira em que esteve conosco e que daquele momento em diante tornou-se santa, Jesus amou a todos nós, amando-nos até o fim. Essa plenitude do amor se expressa no gesto humilde e serviçal do lava-pés. Assim, Jesus leva até as últimas consequências seu projeto de amor e doação. Que não sejamos como Pedro, o discípulo que ainda não tinha compreendido o que significava tal gesto, sentindo-se incomodado com a capacidade de Jesus, capacidade que Jesus tinha de amar. Após esse gesto profético do lava-pés, Jesus nos convida a imitá-lo. Dei-vos exemplo para que, como eu vos fiz, também vós o façais. A paixão do Senhor. Este dia é todo centrado na cruz do Senhor. Hoje começamos a celebração verdadeira e própria da Páscoa. É a hora da verdade. Jesus, fiel ao amor de Deus, vai até o fundo, até aceitar a morte. Por isso, hoje, contemplamos a sua cruz, agradecemos pelo seu sacrifício, proclamando nossa fé pelo seu. Retificando. Por isso, hoje, contemplamos a sua cruz, agradecemos pelo seu sacrifício, proclamando nossa fé nele, em que a humanidade inteira, com todas as dores e angústias, encontrará a luz, a vida e a salvação. Ao escutarmos hoje a narração emocionante de sua paixão, quando o evangelista João oferece o sentido profundo dos acontecimentos de que fora testemunha, rezemos para que a força de seu amor renove toda a humanidade e adoremos a cruz, que é salvação e vida para todos. Deixemos que o silêncio invada o nosso coração. Adoramos a vossa cruz, Senhor, e glorificamos a vossa santa ressurreição. A vigília pascal. Eis a noite gloriosa da libertação. Cristo ressuscitou, ele venceu a morte, o pecado e a cruz. Portanto, não tenhais medo, a esperança deve brilhar. Jesus Cristo, o Senhor, que é a luz do mundo, ressuscitou e está vivo entre nós. Para quem tem fé e acredita, o medo já não prevalece, pois aquele que estava morto agora vive. E o próprio ressuscitado nos envia a anunciar a boa notícia da ressurreição a todas as criaturas, fazendo discípulos dele todos os povos. Cristo confia a nós ainda hoje a missão de sermos testemunhas vivas de sua ressurreição e de sua presença entre nós. Eis o mistério da nossa fé e de nossa esperança. Felizes são os que creem neste mistério, mesmo sem ter visto. Deles é o reino dos céus. Páscoa do Senhor. Jesus ressuscitou. Está vivo e presente no meio de nós.
Páscoa é a passagem das trevas para a luz, da morte para a vida de conversão. Não há mudança comunitária e social sem a mudança pessoal. Páscoa, que é sempre uma passagem, atinge a todos e a cada um de nós. Por isso é preciso celebrar a passagem do isolamento para a convivência, do desânimo para a esperança. Acender a esperança em cada coração humano é realizar a Páscoa. Páscoa é passar para a fé do ressuscitado, crer no vencedor e na vitória da vida, acreditar na vida, crer que o mundo e a vida têm conserto. Isso é celebrar a Páscoa. A descrença é a morte de Deus no coração. A fé nos lembra que o ressuscitado está e continua conosco no mundo. Ele é a nossa vida. Olha, essas informações são da Cúria Diocesana de Colatina. O telefone é 0 operadora 27 2102 5000. Shalom Adonai, a paz de Cristo Jesus. Para você que acessa o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e o facebook.com/Paulo Maciel da rádio. El Shaddai, Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá, acredite. E Maranatá, vinde Senhor Jesus. Um dia Ele vai voltar e nos julgará. Nós queremos que Ele nos absolva e coloque no paraíso eterno, onde viveremos como anjos, junto com Maria Santíssima, todos os santos e anjos, e junto com a Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Shalom, a paz.